Pessoal, boa Bom, tarde, bem-vindos à base do seminário da disciplina CAP 382. Hoje nós temos o Dr. Maurício Ferreira, que vai falar para a gente sobre operação no Centro de Rastreio, Controle e Recepção de Satélites. É mais um componente de toda aquela parte da operação que a gente tem de tecnologias espaciais, que a gente já viu em outros seminários, que é bastante abrangente no INPE. Então, eu agradeço ao Dr. Maurício e, Maurício, a sala é sua. tá. Bom, gente, muito obrigado aí. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite, Rafael e outros colegas. Desculpe apanhar no início aí do PowerPoint, mas é muito ambiente de apresentação que uma hora você não sabe nem que, mas vamos lá. Então, nós vamos estar falando aí do centro de controle, uma visão geral, como é que nós operamos aqui os satélites, e também, depois, uma visão específica, como é que foi feito um pouco aí do Amazônia, que foi um grande desafio para nós. Bom, então nós vamos estar cobrindo aí, dando uma geral, a apresentação aí do centro de rastreio, as cooperações internacionais, porque além dos satélites que nós controlamos aqui, vocês vão ver que nós temos um portfólio muito grande de missões espaciais feitas com parceiros internacionais. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a operação da Amazônia e conclusões gerais. Bom, mas dando uma visão geral de como é que funciona um centro de controle de satélites, então você tem aqui o segmento espacial, né, que você recebe as telemetrias que vêm do satélite e os dados também de imagens, mas as telemetrias aqui para o nosso centro, aqui mais importante são as telemetrias, que elas dão o status, ou seja, vamos colocar assim, entre aspas, a saúde do satélite, a corrente na bateria, a voltagem em determinado circuito, a temperatura de determinado painel e assim por diante. Bom, com essas informações aqui no segmento de solo, aqui no centro de controle, mas com as demandas que os usuários pedem para nós, por exemplo, quero fazer um imageamento de determinado local, no país ou no mundo, a gente telecomanda o satélite, manda comandos para o satélite para nós podermos realmente fazer. Então, uma operação, quando você vê uma imagem, por trás daquela imagem está, na verdade, um comando que veio de algum centro de controle, se for, no caso, um satélite brasileiro, é aqui do INPE, né? Se for um satélite do INPE, é aqui do centro de controle, que fez aquele imageamento lá para coletar alguns dados do satélite, no caso, imagens. Em termos de missão, nós temos os SCDs, os Data Collecting Satellites, são os primeiros satélites que foi lançado, aí nós vamos falar deles em 93, do primeiro, missões de coleta de dados. Depois nós tivemos a família Cibers e, por último, a família, e na verdade essa família só existe um ainda, né, o Amazônia. Mas dando mais detalhes, o satélite de coleta de dados, nós tivemos dois, o satélite 1 e o 2, SCD-1 e SCD-2. O SCD-1 foi lançado em 93, foi especificado para durar um ano, mas ficou aí, já tem aí, está funcionando até hoje, é certo que não está com as mesmas facilidades de 93, mas foi para um ano, mas já tem mais de 26 anos, 27 anos que estão em operação aí. E o SCD-2 também em 98, esse está melhor que o SCD-1, também operacional. Eles coletam dados, são satélites, eles coletam dados de plataformas que estão espalhadas no país todo. Aqui tem um exemplo de plataformas, justamente que coletam os dados meteorológicos. Esses dados são mandados para o satélite funciona como um espelho, irradia esses dados para as estações, que por sua vez são enviados para a Cachoeira Paulista para fazer previsões meteorológicas, ou para Natal, se for, depende do dado, de forma geral, dado meteorológico. Bom, em termos de satélite de sensoramento remoto, nós temos o Cibers 1, que foi lá em 99, depois o Cibers 2 em 2003, o Cibers 2B em 2007, mas operacionalmente nós só temos em 14 o Cibers 4, 19 o 4A e em 21 o Amazônia 1. Então, operacional, nós temos esses três satélites. Esses outros satélites, vamos dizer assim, que eles viraram debris, né, lixos espaciais. Falando aqui um pouco do centro de controle, então, não sei se todos já conhecem o prédio aqui, mas aqui é onde fica o centro de controle. Nós temos a estação de Cuiabá, no Mato Grosso. Aqui nós temos a parte também de uma antena também em Cuiabá. E aqui em Alcântara, no Maranhão, também é uma estação nossa de controle. Mas falando um pouco antes de entrar em detalhes da operação, falando um pouco das cooperações internacionais, porque hoje é interessante a gente prover para o mundo todo
apoio que a gente chama de apoio cruzado, que é justamente você dar a oportunidade de uma missão usar as nossas infraestruturas, no caso, as antenas, por exemplo, as estações de Cuiabá, Alcântara, para se rastrear o satélite dele. Então, se vocês vão ver, nós fazemos isso muito para as missões indianas, francesas, etc. e tal. Então, eles usam a nossa antena para receber telemetrias do satélite deles, eles usam as nossas antenas para enviar telecomando para o satélite deles, e etc. A mesma coisa nós fizemos também, com a Amazônia, nós tivemos essa oportunidade de usar as missões, as estações indianas, tanto para receber telemetrias, para a gente entender como o satélite está, quanto para enviar telecomando. E vocês vão ver que, na verdade, foi uma teia até muito maior do que isso, só para controlar o satélite Amazônia. Quer dizer, você realmente usou estações do Polo Sul, usou estações das Ilhas Maurício, etc. e tal. Então, foi uma gama complexa aí de infraestrutura de rede e estações internacionais. Então, por exemplo, o Corot, em 2006, um satélite francês, uma missão científica aí, nós demos apoio por, acho que foi por mais de 4 ou 5 anos, mas hoje não mais, a missão já não existe mais. O Chandrayaan-1, 2008, a Índia tem um projeto aí para pouso lunar, né? Então nós demos apoio aí em 2008 e nós vamos ver recentemente em 2019, daqui a pouquinho, como que nós fizemos isso também. O Megatropic, um satélite da Índia e França, um satélite de sensoriamento remoto, também em 2011 nós demos apoio. O Shenzhou 8 e 9, que é uma missão tripulada da China, o 9 uma tripulada, o 8 um experimento, mas que foi realmente um grande desafio para nós, porque até então nós, aqui no INPE, não temos um portfólio de missões tripuladas. Com tripulada, isso nos dá um background e foi muito útil, por exemplo, para o lançamento da Amazônia. Quer dizer, nós entendemos toda essa complexidade que é rastrear um satélite, que no caso do colado pelo INPE, né? Porque o CIBERS era em comparação com a China. O Van Allen Probes, você já deve ter ouvido falar isso, alguém está trabalhando aí com essa missão científica americana para análise do cinturão de Van Allen. 2012, ainda usamos dados desse satélite, damos apoio a essa missão. O Mangalyaan para a Índia, para Marte, em 2013, também Marte, a Índia, né, para uma missão para Marte. Evidentemente, nós, dado as nossas limitações vamos dizer, porque para isso precisaria de ter antenas mais sofisticadas que nós temos. Mas nós conseguimos dar um apoio inicial nas primeiras órbitas e foi de grande valia aí para a Índia. O AstroSat, né, que seria, vamos dizer, o Hubble indiano, que é o telescópio deles lá, 2015 também, demos apoio para essa missão, muito interessante, e também foi uma experiência muito grande. O mais interessante que eu gostaria de entrar em detalhes que é o Chandrayaan-2, 2019, o ano retrasado, aí, 2 anos antes da pandemia, que foi uma missão para a Lua para detectar se na Lua, no polo sul da Lua, tinha água. E aí nós acompanhamos. O interessante dessa missão, porque assim, só para dar mais detalhes, o foguete começa, então, dando voltas em volta da Terra, né, para ir, vamos dizer, se distanciando da Terra, mas à medida que ele vai distanciando, ele vai realmente... as passagens dele, como ele está muito longe, as passagens dele, que normalmente para um satélite aqui é em torno de 12 minutos, mas as passagens deles eram 12 horas, que a gente ficava acompanhando 12 horas o satélite, o foguete, né? Aí depois ele entrou no módulo da Lua. Ele começa a dar voltas em volta da Lua e vai descendo para pousar na Lua. Não o foguete, mas tinha um módulo lunar, mas o experimento, que é esse experimento aqui, ó, que essa foto da direita é uma foto real, que, na verdade, o que aconteceu com essa missão? Então, o módulo lunar chegou aproximadamente, foi descendo na Lua, chegou aproximadamente a 20 quilômetros da Lua, ele soltou o módulo que ia realmente fazer descer, né? Descer na Lua para o experimento para verificar se tinha ou não
água no polo sul da Lua. Isso aqui era a Lua, é a Lua realmente. Essa foto aqui é uma foto real, tirada do módulo que ficou, né, orbitando a Lua. E quando estava faltando 2 quilômetros para chegar na Lua, perdeu-se o contato com o módulo que estava orbitando. Ou seja, a missão que demorou 2 meses ficou praticamente perdida no espaço. Nós não tivemos mais, nem eles, né, indianos, tiveram informações desse experimento, e nem nós. Aí até é engraçado, né? Quer dizer, nadou, tem um ditado que nadou, morre na praia, mas nadou, voou e morreu na Lua aqui, né? Porque, na verdade, nós andamos aí 390, em média, né? 399.998 quilômetros, faltava 2 quilômetros para chegar na Lua, perdeu-se o controle. E aí a missão foi, infelizmente, um fracasso. Um trabalho aí, só nós 2 meses. Imagine os indianos, porque se a primeira deles foi em 2009, 2008, quer dizer, eles ficaram mais 10 anos trabalhando na Chandrayaan-2, no mínimo. Bom, e aí aqui uma foto da nossa estação lá em Cuiabá, tentando, na verdade, até achar, parecendo que está olhando, o gato aí olhando para a Lua, né? Mas tentando aqui achar o módulo lunar, que ficou perdido lá, mas infelizmente não tivemos sucesso e a missão, então, foi dada como terminada. Bom, falando um pouco do Amazônia, que foi lançado, então, em 28 de fevereiro de 2021, a equipe de operação de voo do satélite, nós tínhamos, na verdade, assim, como é que nós íamos montar isso aqui, os moldes que nós tivemos, até, para ser sincero, baseado até na ESA, mas nós usamos no SCD-1, como é que nós construímos uma equipe para rastrear um satélite? Porque às vezes a pessoa pensa que rastrear um satélite é uma atividade, vamos dizer, só de enviar telecomando e receber telemetria, mas você tem toda uma abordagem, que você tem todo um plano de voo que tem que ser gerado, você tem todo, milimetricamente, o que tem que acontecer em cada fase do satélite, né? Então, por exemplo, para dar uma ideia da estrutura organizacional de uma missão como essa, pegando aqui de cima, você tem, por exemplo, o diretor de missão, que fica lá na base de lançamento, que no caso aqui era o Adenilson, ele estava lá na base de lançamento, ele comunicava direto, eu estava como diretor de operação, como sou assim, responsável pelo centro de controle, eu estava como diretor de operação, onde realmente eu reportava de tempos em tempos, a gente tinha, é claro, um schedule a ser seguido, né, um planejamento a ser seguido, onde eu reportava a todo momento como é que era, vamos dizer assim, como é que estava o status de toda a nossa operação aqui, em termos de rede, em termos de infraestrutura e tudo mais. Então, você tem toda aqui uma equipe que controla a parte de qualidades. Não vou entrar em muito detalhe, mas, por exemplo, você tem aqui todo o grupo responsável você tem um grupo responsável pela operação do satélite, você tem um grupo responsável pela dinâmica de voo, você tem um grupo responsável pelas operações de solo, você tem um grupo responsável pela infraestrutura. Então, por exemplo, na operação do satélite, você tem toda uma estrutura de engenheiros responsáveis pela operação do satélite, controladores de satélites. Veja, aqui você tem uma gama grande de pessoas que estão totalmente direcionadas por tudo que acontece com o satélite. E essa equipe está o tempo todo em negociação ou em conversa com um time de especialistas do satélite. Por quê? Porque quem desenvolveu o satélite não fomos nós, foi a engenharia do INPE. Mas você tem uns especialistas de satélite lá que a todo momento vai nos vai nos auxiliando aqui, porque se acontece algum problema com o satélite, principalmente na fase de LEOP, né, de lançamento, tem que ser rápido, e não adianta nós aqui, nós como controladores de satélite, nem o especialista, às vezes, tem a informação na ponta da língua, no sentido de, opa, isso aqui, tenta fazer isso aqui.
Deu problema nesse subsistema, tenta ver o que pode ser aqui, ó, faça isso, ou faça aquilo. Então, você tem toda uma preparação aí na parte de operação do satélite. Na parte de dinâmica de voo, do Fly Dynamic Operation aqui, do mesmo jeito, você tem todo um time responsável pela preocupação de analisar qual é o satélite vai ser lançado. Então, ele tem um ponto de injeção no espaço. Bom, essa informação, é claro, é dada para nós aqui no centro de controle. Mas com essa informação, nós fazemos toda uma propagação de qual é a próxima órbita que o satélite vai passar, por qual estação ele vai ser visível, e assim por diante. Então, nós temos todo um time responsável aqui também, envolvendo várias pessoas que dão todos os subsídios para dizer exatamente em que posição o satélite está. E mais do que isso, na verdade, esse time faz uma análise, e hoje eles estão sendo cada vez mais requisitados. Eles não fazem só uma análise da posição do satélite, mas eles fazem uma análise dos debris, dos lixos espaciais. Porque hoje, não sei se vocês sabem, mas nós temos hoje no espaço aproximadamente 100 mil debris, ou 100 mil pedacinhos de lixo espacial, que varia de 2 centímetros catalogado até 2, 3 metros. Olha, e essas órbitas que os satélites estão, de aproximadamente 750 quilômetros, realmente, vira e mexe, não sei se vocês têm acompanhado, mas vira e mexe, opa, alguém explodiu um satélite aí, ou seja, gerou mais lixo espacial. Então, tem realmente uma gama muito grande de lixo espacial. E essa turma está a todo momento sendo acionada para verificar se tem lixo próximo ao satélite. Por quê? Porque o satélite está voando a 28 mil quilômetros por hora, a 750 quilômetros de altura. Uma colisão a 28 mil quilômetros por hora com outro debris que pode estar nessa velocidade também, aproximadamente, o estrago é muito grande. Então, e o pior, além da gente analisar se tem a probabilidade de colisão, a gente então vai ter que analisar se vai ter que fazer manobra, ou seja, colocar o satélite na posição correta. E esse time aqui, em particular, foi muito acionado. Esse aqui por quê? Porque quando o satélite Amazônia foi lançado, ele tinha que ser colocado na órbita correta. Ele foi colocar, o lançador colocou ele numa órbita, mas ele tinha que ser colocado numa órbita correta. Então, nós ligamos os motores propulsores do satélite para trazê-lo para a posição correta. Mas fazer isso parece uma coisa simples, mas se você considerar que o satélite a 28 mil quilômetros por hora, quer dizer, a precisão, os motores à primeira vez estão sendo ligados. A gente tem aqui, vamos dizer assim, desculpe, testado aqui no LIT, na engenharia, mas em terra. Mas os motores no espaço, apesar de nós conhecermos as condições, mas eles precisam ser, vamos dizer assim, calibrados. Então, você ter esse controle de motor, distância que ele move, para chegar na órbita correta, realmente, a gente chama de manobras, as manobras realmente exigem muito de nós. E nós temos o grupo também aqui de operação na parte de solo. Essa operação de solo é todo o time responsável por antenas, né, todas as conexões de rede que envolvem as antenas, tanto nossa quanto externas. E nós temos um time também aqui, nos dando subsídio, que é o time de infraestrutura, responsável por toda a parte de infraestrutura, de rede, de computadores, a logística operacional, né? Por exemplo, microfone para falar, headsets, intercoms e toda telefonia. Então, assim, esse time todo aqui parece, quer dizer, quando falam num controle de satélite, a gente pensa que são poucas pessoas envolvidas. Mas aqui tem uma ideia de número de pessoas. Ó. No centro de controle, foram 105 no total. No centro de controle, 55. Nas estações, 25. Especialistas, 14. Especialistas em sistema de solo, 4. Técnicos ou especialistas em TI, pessoal que deu ajuda aqui, pessoal, 4, 6, e um consultor externo alemão. Então, veja, olha a equipe de plano, olha a equipe toda montada, preparada para se fazer aí um rastreio de satélite,
principalmente considerando o LEOP no lançamento. Então, o LEOP, o que é o LEOP? Launch and Early Orbit Phase. Quer dizer, é realmente as primeiras órbitas do satélite, onde a gente precisa de ter, é um bebê, né? Eu costumo dizer que é um bebê colocado no espaço, onde a gente precisa de ter todos os cuidados, que são todos, para verificar se todos os subsistemas estão funcionando, se o satélite como um todo está funcionando, se a órbita que ele está correta, e por que ele precisa de estar na órbita correta? Porque realmente ele não faz todo o imageamento, então ele precisa de ter todo o imageamento, né, ter controle de todo o imageamento. A gente tem que estar na posição correta para fazer o imageamento correto da Terra, do Brasil, do mundo. Bom, depois vem o comissionamento do sistema, que realmente é você garantir que o satélite esteja funcionando bem, né? Então, o LEOP é o satélite, a preocupação. Depois a gente vai entender, olha, agora vamos verificar se realmente o satélite está tudo operacional, tudo está em modo operacional e que a gente pode realmente usá-lo de uma forma rotineira. Depois vem o comissionamento do produto, quer dizer, o comissionamento do produto, na verdade, o comissionamento é verificar se a carga útil que no caso do satélite Amazônia era uma câmera, se ela realmente está funcionando bem, se está precisa o posicionamento, se está com uma resolução boa, se ela está, como é que está o processamento da imagem, né? Se nós estamos, vamos dizer, totalmente calibrados as imagens em função da distância do satélite, etc. Então, tem toda uma lógica aqui, um procedimento a ser seguido, que é feito pelo time, no caso aqui, antiga observação, OBT, observação da Terra aqui, né? Hoje já mudou, tem tanta sigla nova, que eu já até esqueci o nome da sigla que faz isso hoje aqui no INPE. Bom, e depois, claro, depois da vida útil do satélite, se no caso do Amazônia, 4 anos, vem a parte do decomissionamento, que é tirar o satélite do espaço, seguindo as regras ou as leis mundiais, né? Que você chega, a título de curiosidade, depois de 2017, teve um regramento, vamos dizer assim, para reger essa parte de lixo espacial, e onde todo mundo que lançar satélite vai ter que deixar um pouco de combustível no final para o satélite voltar para a Terra ou se desintegrar. Então, a título de curiosidade, por exemplo, o Amazônia ele tem 45 quilos de hidrazina de combustível aproximadamente. Nós temos que reservar 30% disso, aproximadamente 15 quilos, para deixar o satélite no final da vida útil dele. O que a gente faz? A gente vira o satélite em direção à Terra, liga os motores propulsores e joga ele ao encontro, né? Ele vem de encontro realmente à atmosfera para se desintegrar. Então a gente tem que guardar esse combustível no final. Mas até a título também de curiosidade, o Amazônia, que foi projetado para 4 anos, mas se tudo continuar bem como está tendo agora, a gente está otimista que ele consiga passar esse tempo, 5, 6, 7, até 8 anos, porque a gente tem gastado pouco combustível com ele para manobras, a gente gasta muito pouco. Apesar de nós estarmos sofrendo atualmente, isso não é muito divulgado, né, mas muita interferência do Sol. Então, sempre está precisando fazer uma manobra para colocá-lo na órbita correta. Em termos de infraestrutura de rede, só para vocês terem uma ideia aqui do centro de controle, então nós temos aqui um cluster, 2 computadores aqui interligados, nós temos vários ambientes aqui, o SCD1 para controlar o SCD1, o SCD2, o Cibers 4, o 4A e o Amazônia, que é um dessas máquinas. Bom, esses sistemas estão interligados, tem toda, claro, uma parte de gerenciamento, de configuração, mas esses estão ligados com a estação de Cuiabá, Alcântara. E nós temos também ligado a nossa rede as estações da ESA, as estações da ISRO de Indiana, a base de lançamento e Troll também. Então, veja, nós vamos... deixa eu ver se tem um slide aqui na frente mostrando isso. Tem, achei que fiquei em dúvida, mas tem um aqui na frente, mostrar só para vocês verem as estações, por isso que eu quis mostrar as estações internacionais que nós usamos
para a gente operar o satélite Amazônia. Então, está aqui o centro de controle. O centro de controle, ele está conectado, vamos começar aqui por o mais simples, Cuiabá e Alcântara, numa linha duplicada aqui para tolerância a falhas, redundante, evidentemente. Bom, o centro de controle está conectado com a ISRO, que é a agência, né, indiana, a instituição indiana que realmente lançou o nosso satélite, e lá ela tem lá Lucknow, Bangalore e Bharat. Bharat é no Polo Sul. Então, veja que o navio deles aqui ficou encalhado aqui no Polo Sul. Aqui, ó. Então, está aqui as 3 estações de rastreio que nós usamos para controlar o Amazônia. E também o centro de controle está ligado a Troll, no Polo Sul, tem uma agência lá, KeySat. Eles têm um número muito grande de antenas, só que as antenas lá são todas protegidas por causa da neve, né? Então elas têm toda aqui uma redoma aqui para proteger. As Ilhas Maurícios aqui, é do meu tio, não, brincadeira. Na verdade, as Ilhas Maurício aqui também ficam embaixo da Índia, ali na base de lançamento, que é muito interessante para pegar os primeiros dados do satélite. E a base de lançamento propriamente dito, que foi na Índia. Mas veja que interessante. Então, o centro de controle tem conexões com tudo isso aqui, mas como Cuiabá, a nossa estação de Cuiabá, ela, em caso de emergência e falha, ela é um backup do centro de controle, ela tem as mesmas conexões, ou seja, conexão para Troll, conexão para as Ilhas Maurício, conexão para a base de lançamento, conexão com a ISRO, conexão com Alcântara, ou seja, para manter a mesma disponibilidade. Então, realmente é um sistema, uma configuração complexa. E mais do que isso, quer dizer, isso repercute no software, no gerenciamento, no software. Quando eu vou enviar um telecomando no centro de controle para o satélite, eu tenho que saber qual é a estação, qual que Bangalore, Bharat, e evidentemente isso se traduz em um IP que tem que ser configurado. Mas se não for do centro de controle, se for de Cuiabá, tem toda uma outra dinâmica. Então, veja, é bastante complexo um centro de controle de satélites quando você tem uma tolerância a falhas, como o nosso tem, dentro das nossas limitações. O Amazônia 1, então, ele tem uma inclinação de 98 graus, ele é bem, a gente chama de sun-synchronized, sincronizado com o Sol, tem órbita polar, passa, então, na linha do Equador aproximadamente 10 horas e 30 minutos, uma massa de 638 quilos, um sistema brasileiro, totalmente brasileiro aqui. Aqui, em termos de software, a parte de dinâmica de voo, né? Quer dizer, nós usamos aí toda a parte para fazer o LEOP. Nós usamos, então, todo o software que nós temos aqui para a parte de aquisição, né? Das primeiras órbitas iniciais, a sequência de manobras que tem que ser feita. A parte de rotinas também, nós tivemos todo um planejamento de quando o satélite entra em rotina, quer dizer, tudo que tem que ser feito em modo rotina no satélite. E, claro, a preocupação sempre com a colisão, né? Nós usamos um software para controle de satélite específico, um sistema desenvolvido aqui no INPE. Não sei se vocês já ouviram falar no SAT-CS. Usamos um simulador de satélites, usamos um sistema de timeline, quer dizer, que controla toda a linha do tempo, no sentido de o que vai acontecer, um sistema de planejamento de voo de satélite e um sistema de go no go, onde você, na verdade, diz o que tem que ser, quer dizer, se, por exemplo, o Adenilson ficava lá na base de lançamento na Índia, então ele, de tempo em tempo, ele fala, Maurício, tudo ok? Aí eu fazia um check, estação, tudo ok? Rede, tudo ok? Infraestrutura, tudo ok? Telecomunicações, tudo ok? Aí eu vou reportando para ele. Do mesmo jeito, ele recebe a informação, ele reporta para alguém de cima, naquele famoso countdown que tem todo o lançamento, né? Então todo mundo, vamos dizer assim, trabalhando para dar o go no go do satélite, né? Aqui, só para ter uma ideia, então, por exemplo, aqui tem todas as conexões, não sei se vocês conhecem o centro de controle aqui, mas tem todas as conexões de rede, então, o emaranhado de conexões de rede aqui, toda a parte de até medições aqui de frequência, de bits, transmissão de bits, a parte de órbita aqui também,
o mapa mundi com todas as órbitas do satélite. Já deixo aberto aqui um convite. Quem tiver interesse em visitar o centro de controle é muito bem-vindo aqui para ver detalhes de como nós operamos. E aqui o timeline, tudo que tem que acontecer em função do tempo. E o sistema Go no Go, onde eu vou dizendo se está tudo pronto. Deixa eu ver se eu tiver detalhes aqui, ó, por exemplo, ó, da rede. Aqui é o sistema de rede. Nós estamos aqui no centro de controle com todos aqueles gerente de operações, gerente de operações de solo, gerente de operações de satélite, gerente de operação, diretor de operações, todo mundo conectado aqui. E isso aqui, eu posso me conectar, está conectado com Alcântara, conectado com Cuiabá, conectado com Troll, conectado com as Ilhas Maurícios, conectado com aqui a ISRO, que poderia ser Bangalore, Lucknow, etc. e tal. E assim vai. Então, veja, aqui todo o esquema, isso aqui, o software mostrando para a gente, se tiver algum problema de conexão, automaticamente a gente tenta ver onde está o problema, porque nós precisamos, evidentemente, de estar tudo uplink para as coisas funcionarem. Aqui o sistema também de no-go, olha, eu vou verificando, ó, ok com a Ilhas Maurício, ok com Troll, ok com Bharat, Bangalore, com a parte das estações, as linhas de voz, ó, Cuiabá está ok, Alcântara, e assim vai. O Intercom, apoio de TI, está tudo ok. Então, você tem todo o sistema Go no Go, ele vai subindo, né, a hierarquia. Aqui eu pergunto para todo mundo, passo para o Denilson, lá o diretor de missão do lançamento, pergunta para o Denilson, e assim vai até aquele famoso countdown 9, 10. Aí depois chegou no 9, 10, aí, ou 10, 9, 8, 7, aí não tem volta. Quer dizer, dificilmente uma missão é abortada. Aqui o timeline, né? Você tem você tem aqui as estações e o que você tem que executar, é como se fosse qual o procedimento que você tem que executar em cada uma delas. Quer dizer, então, é um procedimento muito meticuloso, você tem que ter um controle, um cuidado muito rígido no que você vai fazer em cada momento, em cada segundo, em cada minuto do satélite. E aqui mostrando que, por exemplo, está tendo uma passagem que ela começando em determinado Maspalomas aqui e assim por diante. Bom, aqui o time de treinamento, né? Nós tivemos vários treinamentos. Eu trabalho no centro de controle já há 33 anos, mas eu fui responsável pelo Amazônia, que a gente chama de a parte de solo, né? Da arquitetura de segmento solo, já há 5 anos. Então, a reunião, todo mundo junto, aqui a parte de treinamento, era discutido realmente, fazer um brainstorm, tudo que estava sendo feito. Por exemplo, aqui o time de dinâmica de voo aqui, controlando todas as órbitas do satélite. O pessoal de rede aqui, ó, tendo... não, desculpa, aqui são os especialistas. O pessoal dos especialistas aqui do satélite, acompanhando também, se prontificando, porque nós estávamos trabalhando com simulador o tempo todo, acompanhando a evolução do satélite, e aqui na sala de operação. Então, o que acontecia? Nós vamos ver o próximo exemplo aqui. Ó. Na sala de operação, nós estávamos lá. Aqui estava o que estava acontecendo. Aqui está o time de rede, por exemplo, acompanhando tudo que estava acontecendo. Aqui está o time de simulação. Olha como é que esse rapaz aqui está com uma cara maldosa, sabe por quê? O que ele fazia? Ele gerava ruído no simulador aqui, né? Gerava uma situação de contingência no satélite, e a gente aqui ficava maluco tentando descobrir o que acontecia. Pela cara dele aqui, ele deve ter aprontado alguma. E a gente tentando descobrir aqui, porque na verdade era ensaios, né? Ensaios. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver um lançamento de né, quando lança uma nave tripulada, que aí o astronauta vai ali, ele fica com um manualzinho, não sei se vocês já viram, bem pequenininho, e lendo aquilo o tempo todo, parece uma Bíblia. Se fizer isso, um FD, né, de falha. Se fizer isso, faz aquilo. Se fizer isso, faz aquilo. É isso que a gente faz aqui também. O treinamento exaustivo o tempo todo, para a gente garantir que, se tiver algum problema no satélite, aqui está o simulador, a gente já está apto a pegá-lo. Aqui algumas imagens do satélite sendo acoplado no veículo lançador. Aqui é o painel solar dele. Aqui ele está sendo colocado na coifa, aqui então está o satélite, aqui os painéis solares novamente. Eu vou ver se eu consigo mostrar um vídeo para vocês dele
dele lançando o satélite, tá? Não sei se eu vou conseguir, não. Espero conseguir. Aqui o lançamento, mas eu vou ver se eu consigo colocar o vídeo. Ah, vê se... Estão vendo o vídeo aí, pessoal? Sim. Sim. Estava lá, Obrigado. eu estava lá. O Vigei falou que estava lá. A gente estava torcendo no suspense. A noite que lançaram foi tensa. Ele... Vocês ouvem o que o indiano está falando? Oi, fala, Vigei. Diga. Diga, Maurício. Ah, não, eu estava vendo se vocês estavam ouvindo o que o indiano estava falando aqui. Ninguém entende, né? Mas ouve, mas não entende. É melhor desse mesmo. We are here Agora aqui, olha que and interessante. A câmera abrindo, abrindo a coifa e o satélite saindo no espaço. Aí, bom, deixa eu ver, voltar aqui. Isso ainda, para mim, Desculpa. ainda é... Oi? Desculpa, estou só falando. Isso para mim ainda é uma coisa assim, fora do normal, fora do... Parece desculpa, tão simples quando a gente vê o vídeo, mas a gente sabe o trabalho que deu. Não, pior que acaba o trabalho que está por trás, né? Pior que acaba em segundos, né? O lançamento. Acaba em segundos. Não, o lançamento é 15, 17 minutos, né? Aqui fotos do satélite. Aqui é a Ilha Bonita, Ilha Bela, aqui no litoral paulista. Aqui é a Grande São Paulo, né? Litoral, aqui é Caraguatatuba, um pouco de Ubatuba também. Aqui é mais Caraguá, Ubatuba estaria mais para cá. Então, aqui está a Grande São Paulo, São José dos Campos. Aqui uma imagem de Sobradinho, da represa. Tem mais imagens mais bonitas, mas infelizmente eu não tenho. Talvez, acho que vocês vai ter a apresentação com o Denilson, com certeza ele vai mostrar. Aqui a imagem também da bacia amazônica, do lado da Bolívia. Aqui o time que trabalhou na operação, aí, todo mundo aí, realmente passamos aí uma noite, foi uma noite de suspense, aí, muito tensa. Então, as conclusões. A gente vê o seguinte, hoje, a plataforma PMM, né, plataforma multimissão, que foi construída aqui no INPE, realmente é um orgulho para todos nós e, vamos dizer assim, o quanto o projeto deu certo. Ele é uma motivação para a gente, um orgulho para todos nós, porque teve uma participação muito grande da indústria nacional, mas proporcionou avanços em diversas áreas. A engenharia ganhou muito. Nós aqui, nas primeiras fases de órbita, foi a primeira vez que nós fizemos isso. Porque, mas e o SCD-1, SCD-2? O SCD-1 e SCD-2 não tinham motores propulsores. Ele é colocado na órbita e pronto. Mas o Cibers 4, o 4A? Não, o Cibers, o LEOP é todo feito pela China. A gente só entra depois na operação de rotina. Então, fazer o LEOP de um satélite é uma responsabilidade muito grande, gente. Sem brincadeira, você vê, uma equipe, mais de 100 pessoas trabalhando, construindo plano de voos, treinando, ensaiando, acompanhando todos os procedimentos. Mas e se der esse problema? Mas se der aquele outro problema? Quer dizer, tentar mitigar todas as análises, fazer uma análise profunda de todos os riscos possíveis. E realmente deu tudo certo, graças a Deus. Então, é um orgulho para nós. Isso coloca o Brasil, não são todos os países que fazem LEOP, não. Lançar satélite, eles podem até lançar lá, mas o LEOP, às vezes, é encomendado por uma outra instituição que tenha, vamos dizer assim, já um know-how, né? E, então, não são todos, não. Então, nos colocou aí numa posição muito boa. E com o lançamento e a validação aí de toda a PMM, né, em voo, isso com certeza nos dá aí uma segurança, uma tranquilidade para dizer que estamos preparados aí para as próximas missões. Isso aí, muito obrigado aí. Estou aberto aí, eu não sei como que é a condução do trabalho aí. Rafael, estou à disposição. Maurício, muito obrigado pela apresentação.
Agora a gente abre para perguntas. Tem alguns alunos que já mandaram algumas perguntas aqui no comentário. Se você fechou a janela, aparece lá embaixo o ícone do chat. Você pode ver ou eu posso lê-las aqui. E o pessoal pode falar diretamente também. Pode falar. Eu estou vendo aqui, deixa eu ver. Então, vou voltando no chat aqui, um minutinho. Isso. Essa está fácil. Boa tarde. Essa eu respondi rápido. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Então, vamos ver, a hora de passagem do Amazonas é a mesma, é parecido. Na verdade, a gente tem o Amazônia e o Cibers, e o Cibers 4A e o 4 são semelhantes porque eles são sincronizados com o Sol. Tem uma diferença pequena. Então, como nós temos mais de uma antena, então a gente define prioridades, mas muito próximas. Às vezes coincidir, sim. E aí temos que definir prioridades. Por exemplo, no caso do Amazônia, quando foi o lançamento do Amazônia, a Amazônia, claro, tinha prioridade máxima, porque era o lançamento. Hoje, a gente até dá o luxo, às vezes, de cortar. Às vezes, corta uma parte da passagem, né? Se for que você tem duas passagens, não tem como... Ou os três, já conseguiu os três estarem passando juntos, só tem duas antenas. Então, a gente tem que... Aí vai ter que cortar um pouco e ver o que pode, vamos dizer assim, simplificar a passagem. Está vendo aí? Tem que gerar um plano de voo. Só isso aí, na verdade, eu falo porque eu tive um aluno de doutorado que foi orientado aí com o Demísio aí na área de vocês, nosso saudoso Demísio, que o trabalho dela de doutorado era justamente isso. Imagine o seguinte, você tem todo um plano de voo construído, tudo que você tem que fazer com o satélite. Tantos minutos, faça isso, tantos minutos, faça aquilo. Quer dizer, toda a parte da execução do plano. Mas só que houve uma colisão no sentido assim, de conflito de passagem. Aí você precisa otimizar. Você tem um conjunto de ações que teriam que ser feitas, mas você tem que otimizar quais ações você vai privilegiar em função do detrimento do espaço, que agora não é mais 12 minutos, mas você vai ter só 5, 6 minutos. Então, foi um trabalho que a gente fez com o Demísio, aí, de uma aluna, de mostrar como é que a gente pode construir planos, otimizando planos, e aí para qualquer coisa, na verdade, né? Em função do tempo que você tem a ser executado. Bom, deixa eu ver se tem mais aqui. Se eu não respondi também completamente, por favor, pode perguntar. Eu já respondi. Gostaria muito de visitar o centro. Está à disposição, é o Eduardo aqui, Eduardo. Está à disposição aqui para visitar. Manda só uma mensagem para a gente aqui para a gente combinar, tá bom? Maurício, é só avisar que aí a gente tenta juntar para não... Juntar, né? Para ficar... É melhor. A gente já pede para vocês abrirem lá um dia. Tá. O Luan também... Isso, estou à disposição. Como é o esquema de cibersegurança das redes de comunicações e dos espaços tomados? Bom, na parte de segurança... o interessante é que a rede mais segura é aquela que não está na rede, não é? Então, esse é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso bordão aqui. As nossas redes de controle, elas são totalmente privadas. Ela só liga o centro de controle com Cuiabá e Alcântara. E não tem mais ninguém acessa essa rede. Essa rede só é acessada com mecanismo de segurança mais seguro. Aí nós precisamos ter todo o mecanismo de segurança, só quando tem, por exemplo, igual nós fizemos com a Amazônia, que nós precisamos de acesso externo à rede, por exemplo, de Troll, das ilhas da Bangalore, Lucknow, das estações da Índia, etc. E tal. Aí a gente cria um mecanismo que só permite conexão entre, por exemplo, São José dos Campos e Troll. Mas só nesses casos. Mas a nossa rede não está na rede. Nossa rede é totalmente privada, desconectada. Então, essa é a nossa política de segurança. Mas, obrigado, Renato. Aí, eu também gostaria de que Fabiano Cruz, ok, Fabiano? A gente vai tentar... Mais alguém gostaria? Temos a mão levantada aqui do Daniel. Tem o pessoal que levanta Daniel, a mão. por favor. Daniel, pode passar a pergunta. Maurício, tudo bom contigo? Tudo bem, Daniel? Conheço o Maurício há muito tempo, né? Longa data, hein, Daniel? Vou nem falar assim, não, que a gente fica até triste, né? Porque mostra que a gente está ficando velho. Então, Maurício, na realidade, é assim, uma dúvida minha, tipo, por exemplo, tem agora surgindo os nanosatélites, né? São constelações de nanosatélites, acho que tem projetos agora de novos satélites. Eu fico imaginando como que vai ser a parte de gerência de controle quando começar a pipocar, né, satélite para que se tenha aqui o controle, né? Você já tem um plano de
de como lidar com isso, com esse volume cada vez crescente de mais satélites? Foi muito boa a pergunta também, Daniel. Eu diria assim, nós vamos ter que partir para uma... Eu tenho algumas pesquisas também, que nas horas de folga eu até faço pesquisa, viu? Com um pouco de inteligência artificial, para a gente gerenciar esses satélites aí de forma automatizada, em tomada de decisão e tudo mais. Porque os satélites menores, eles tendem, não significa que são todos, mas uma complexidade menor. Então, a gente pode, de certa forma, automatizar muita coisa. Então, a gente pretende ter mecanismos de automatização de controle, tanto para recepção de dados, para envio de telecomando. Mas isso realmente passa, isso não existe hoje, tá? Não está implementado. Mas isso passa realmente para desenvolver softwares mais inteligentes aqui em solo, né? Então, eu tenho também alguns alunos de doutorado que criaram alguns protótipos nessa linha, mas nós precisamos realmente transformar esses protótipos em projetos, em produtos. É que para fazer isso tem que ter gente, né? Infelizmente, nós estamos com um problema de RH, mas nós precisamos, e é uma linha interessante que abre para vocês também aí, quer dizer, ter a parte da inteligência artificial nesse quesito é muito interessante, porque ela pode nos ajudar muito a tomada de decisão, né? E vai precisar. Mas acho que... o Luan, por favor, Luan, tá? Respondi a pergunta aí. Luan, pode falar, por favor? Luan, você está mudo. Está sem microfone. Luan, acho que está sem som. Oi. Pois não. Agora vem. Agora? Agora sim. Alô? Alô? Alô, tá me ouvindo? Estou ouvindo, Luan. Ok. Professor, muito obrigado pela aula. Obrigado a você. Legal mesmo. Eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira é sobre o que o senhor comentou em relação ao monitoramento de detritos. Como é que funciona esse monitoramento de detritos e, no caso de um possível impacto, o que vocês fazem para poder fugir, né, desses detritos? E a outra pergunta é que, pelo que o senhor mostrou, o Brasil possui uma colaboração muito grande com a Índia, mas, recentemente, eu imagino que o Brasil tem feito novos acordos com a China também, na questão de estacionamento remoto, né? Então, como é que esses acordos evoluem, para onde esses acordos devem evoluir, quais são as perspectivas científicas internacionais entre Brasil e China também, e outros países? Essas são as duas perguntas. Perfeito. Obrigado pelas perguntas, Luan. Então, vamos responder a primeira. Dos debris, a gente controla os debris, na verdade, tem vamos dizer assim, uma instituição, uma entidade americana chamada JSPOC, que ela controla todos os debris no mundo todo. Então, claro, controla também todos os satélites. Então, por exemplo, ela viu que lá ela tem ela viu, por exemplo, que a Amazônia está próximo, por exemplo, de um debris, um lixo espacial. Ela manda essa informação para a gente. Aí, o que a gente faz? Aqui, nós pegamos os dados, evidentemente, do objeto que ela mencionou, e nós começamos, então, a apurar. Tem um software aqui que a gente começa, então, vamos dizer, a refinar a horta dele e acompanhá-lo com mais precisão. Ela faz isso, vamos dizer, com 3, 4 dias de antecedência. A gente começa, então, a refinar a horta desse debris, desse lixo, para ver se realmente existe a possibilidade dele colidir com o satélite. E aí, no caso, e aí a gente começa, sei lá, 3, 4 dias antes de antecedência, depende do quanto que ela manda, aí a gente começa analisando. Vai chegando um dia antes, por exemplo. Um dia antes, a gente intensifica e verifica a probabilidade de colisão. Porque, por exemplo, se você tem um satélite, tem um determinado tamanho, 2, 3, 4, 5 metros de diâmetro, e você tem uma órbita daquele lixo espacial que está em determinada distância do satélite, você pode calcular a probabilidade de colisão em função daquela área. Aí você calcula a probabilidade de colisão. Se essa probabilidade de colisão é grande, quer dizer, existe uma probabilidade acima, sei lá, de 1 em cada 1000, por exemplo, aí a gente pega e avalia, começa então, entra numa outra fase, que é avaliar
se a gente precisa fazer manobra. Porque, mas a gente continua, fazer a manobra do satélite, a gente, vamos dizer assim, segura até as 2, depende do satélite, 2, 3 horas antes. Por quê? Porque pode ser que a gente faça manobra para o satélite também e ele vá para uma condição, ou saia daquela órbita e vá para uma outra órbita que a situação ainda esteja pior. Então, assim, quando a gente tomar, faltando 2, 3 horas, tomar a decisão que realmente vai ter que fazer a manobra, aí nós vamos ter que fazer o contrário, pegar agora para a órbita que ele vai e fazer uma pesquisa exaustiva se aquela órbita não tem nenhum lixo. E assim começa. Então, é uma coisa meio, vamos dizer assim, recursiva e diria para você muito complexa, porque o que tem de lixo espacial é brincadeira. Então, não é. Hoje eu diria que está mais difícil ficar livre dos lixos do que controlar os satélites. Muito obrigado. Sobre a segunda assim, pergunta... Sobre perfeito, a segunda, desculpa. A segunda pergunta em relação o INPE, né, o governo brasileiro já tem um acordo de cooperação com a China de longas datas. E ele ficou um tempo, vamos dizer assim, parado, né, stand-by, mas a ideia é que realmente retome o programa, porque a China tem grande interesse e o INPE também tem interesse. Então, hoje está, vamos dizer assim, congelado. Tá? Mas isso é uma decisão mais política do que técnica. Então, assim, não é o INPE que vai decidir, não. Está vamos dizer, numa outra camada de decisão continuar o acordo na área espacial. Agora, quanto à Índia, eu diria assim, que a gente tem, eles lançaram o Chandrayaan-2, por exemplo, em 2019, mas já fiquei sabendo que eles vão lançar o 3. Então, eles estão sempre querendo colaborar com a gente. Então, tem grande chance da gente fazer novos trabalhos juntos. Sim. São parceiros muito bons, são muito competentes e muito bons. Obrigado. O embaixador da Índia está agradecendo. Tem uma pergunta aqui do... desculpe, Rafael. O embaixador da Índia aqui está agradecendo os elogios. O embaixador da Índia, então, por favor, passa para ele essa... Passar a corda para ele. Existe algum plano de Giovanni agora. Oi? Temos uma pergunta do Giovanni também. Do Giovanni, estou vendo aqui. Existe algum plano de limpeza para esses lixos espaciais? Olha, Giovanni, na verdade, isso aí eu diria que vamos dizer assim, a coqueluche do momento. O mundo todo está procurando não o algoritmo, mas essa forma de fazer. O problema é o custo, né? Porque como esses debris eles são pequenos, eles são difíceis de serem, vamos dizer assim, qual que é a estratégia hoje que está em moda, vamos dizer, uma delas, né? Tem várias, mas uma delas é realmente sair, como se fosse abrir uma rede grande para juntar pelo menos esses debris num determinado container, que aí, pelo menos, eles teriam um arraste maior e seriam puxados pela gravitação, pela Terra e iriam se desintegrar. Mas, veja, tudo isso é muito caro, realmente. E se você acompanhar aí a Estação Internacional, hoje eles sofrem demais com isso lá. Viu? Eles têm grandes relatos de problemas que eles às vezes têm que esconder na cabine lá, porque você já imaginou se encontrar com um parafuso a 28 mil km/h? Realmente você nem vai perceber, na verdade, mas... Teve um caso recente que realmente pediram para ele se alojar numa cápsula de escape, ou coisa parecida, no módulo de escape, né? Para ver se acertava ou não, né? Não. E eles passam por esse sufoco. E se você olhar, se colocar, sei lá, Estação Internacional, debris, você vai ver que, como a Estação Internacional é mais ou menos o tamanho de um campo de futebol, você vai ver que ela tem lá nos painéis solares dela, lá, porque, na verdade, o campo de futebol é mais o conjunto de painéis solares né, que ela usa para captação. Você vai ver que tem painéis solares igual o queijo suíço, furados lá. Né? Para complementar, o Rússia, o China, não sei, explodiu, né? Alguns testes de explosão de alguns satélites lá, né? Isso foi, quer dizer, a primeira China, para mostrar para o americano que tinha uma boa pontaria, que destruir um satélite lá em cima não é para qualquer um, não. Tem que ter uma boa pontaria. E, por último, a Rússia, né? Então, assim, eu diria que nós estamos conseguindo poluir tanto a Terra quanto o espaço. Humanidade.
Nós vamos chegar lá, né? Ok? Desmatar também. É. Ó, a gente diminuiu os comentários políticos para não ter que editar o vídeo depois. Para aumentar o resíduo. Um dos vídeos da gente, ele tinha mais bip do que texto mesmo, do que gente falando. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Maurício? Não, tá tranquilo aqui. Matheus. Olá, Matheus. Matheus? Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Bem, eu tinha feito a pergunta anterior, agradeço pela resposta. E também tem uma continuação dessa pergunta ainda sobre a coincidência de passagem de satélites, né? Suponho que esteja passando 2 satélites e 3 satélites, por exemplo, vocês têm que priorizar um deles, né? Por exemplo, a recepção de dados da telemetria. Esse outros dados do outro satélite que vocês não coletaram naquele instante da passagem, fica armazenado no satélite, depois vocês conseguem pegar na outra passagem, ou ele é perdido? Perfeito, Matheus. O satélite ele tem um computador de bordo que ele armazena as telemetrias que a gente chama de fora de visibilidade, ou nesse momento, igual que você colocou aí, poderia estar em visibilidade, mas nós não conseguimos capturar. Então, ele armazena. Então, depois, quando ele dá na próxima órbita, a gente pode descarregar. A gente tem um status do satélite, vamos dizer, em tempo real do que está acontecendo naquele momento, mas a gente tem também uma coletânea de informações que foi armazenada em bordo, fora de visibilidade. Então, a gente consegue depois armazenar, né? O que se espera é que, assim, normalmente, né, não deveria, né, não pode mudar bruscamente de uma órbita para outra. Então, quer dizer, se a gente perder as telemetrias de um satélite, de uma órbita, por motivos por exemplo, não de colisão, mas de conflito, a próxima órbita, o satélite não deveria mudar tanto o status assim, porque o tempo em uma hora, ele está a 28 mil km por hora, ele demora 90 minutos para dar uma volta em volta da Terra. Então, a gente pressupõe agora, não sei que o problema seja muito grave, mas a gente, recuperando as telemetrias armazenadas, a gente consegue, vamos dizer assim, ter um entendimento de como está o satélite. Né? Entendido. Realmente isso é muito interessante, essa questão de monitorar esse plano de voos, e uma questão que eu tenho sobre isso como vocês fazem isso? É mais uma forma manual, ou vocês utilizam algum software? Então, assim, hoje, então vamos lá, a gente gera um plano de voo para o satélite, né, onde você diz o que vai estar acontecendo em cada minuto, cada segundo, e manualmente aí o operador vai acompanhando aquele plano de voo e vai, por exemplo, vamos fazer um imageamento, sei lá, de São Paulo. Aí o operador manda tal telecomando e faz o imageamento, mas esses dados são gravados, vamos dizer assim, no computador de bordo do satélite, as imagens depois vão ser descarregadas. Bom, essa é uma forma de fazer. A outra forma de fazer você pode, que a gente chama de telecomando, time tag telecomando. É você mandar um telecomando para o satélite, ele ficar armazenado no computador de bordo, e depois, naquele momento exato que ele deveria ser executado, ele executa internamente, entendeu? Sem uma intervenção humana. Então, você pode, vamos dizer assim, programar o comando a ser executado em bordo e depois ele é executado. Então, mas hoje, de novo, o controle é totalmente dependente assim, do operador de RH, e futuramente o que a gente gostaria realmente é de ter mais sistemas mais de solo mais inteligentes, softwares mais inteligentes, que analisassem as telemetrias, em função das telemetrias enviasse telecomando ou fizesse qualquer coisa do tipo. Mas isso ainda é trabalho de pesquisa, eu mesmo tenho alguns alunos de doutorado que já trabalharam nessa área, mas nós não temos nada, nenhum produto desenvolvido. Mas seria o ideal, o mundo ideal. Né? Fabuloso. Uma última pergunta, se o senhor me permite, claro. Sobre a questão de regulamentos. Tem alguma forma global que todos vocês seguem para fazer controle e rastreio de satélites? E sobre esse regulamento ainda, tem alguma outra forma que meio que controla o acesso ao espaço? Por exemplo, porque às vezes pode ter missões que são assim, não com um propósito tão
útil e às vezes acaba gerando lixo espacial em curto prazo, sabe? Então, há alguma coisa parecida com isso? Isso, na verdade, assim, todo satélite que você for, não o satélite, vamos dizer, pirata, né? Mas seguindo a linha tradicional, todo satélite que o Brasil, por exemplo, vai colocar no espaço, ele tem que oficializar qual é a órbita que o satélite está, qual é a frequência de transmissão, posição de altitude, todos os dados do satélite. Por quê? Porque realmente, seja, fazer a coisa, vamos dizer, fazer a coisa certa, né? Aí, esse órgão, aí entra o NORAD, né? Não sei se você já ouviu falar, o NORAD, ele controla todas as órbitas de todos os elementos espaciais. Então, lá fica registrado. Por isso que lá ele consegue verificar, por exemplo, se tem alguém querendo, ou com probabilidade de colisão com o seu satélite. Então, você tem... Porque quando você regulariza, você pode usufruir de todos esses recursos, né? Você pode... Alguém está querendo colidir com o meu satélite, por exemplo, claro, um lixo espacial e assim por diante. Agora, evidentemente, é só nesse sentido. Ele não tem controle, por exemplo, se o satélite é um satélite, vamos dizer assim, mal intencionado. Entendeu? Não, ele não faz uma análise crítica no sentido de se o satélite é um satélite espião, por exemplo. Porque tem os satélites espiões que tem hoje no mercado, eles não são catalogados, porque justamente são espiões, então eles não são catalogados. Então, eles são lançados e ficam girando aí, mas sem nenhum catálogo. Hoje, atualmente, já foram lançados mais de 6.500 satélites, mas operacionalmente mesmo, estou de 1.500 a 2.000 no mundo todo. Mas isso, de novo, satélites catalogados. O resto já virou debris. Mas mas tem sim mas a regulamentação está mais no sentido de características do satélite, de posicionamento de órbita, etc., do que exatamente na função do satélite, entendeu? O que ele vai fazer em sentido de se ele poderia estar comprometendo aí vamos dizer assim, sendo um lixo espacial. Na verdade, quando ele é lançado, a órbita, se ele é um satélite, catálogo, você lança um satélite, faz o catálogo, alguém falou, ó, já tem um satélite nessa mesma órbita, nessa mesma posição, você então ajusta, porque você não vai querer ficar exatamente no mesmo ponto do que o outro, né? Parecido com um plano de voo, então. Oi? É parecido com um plano de voo, só que plano de Então, voo o pessoal tem um bocado de gente ajustando dinamicamente. E tem gente dinamicamente. pilotando os aviões, então você pode pedir para o cara desviar, né? Pode. Então, certo, Matheus? Pode ir lá. Certo. Muito obrigado, seu Maurício. Obrigado, Matheus. Pode perguntar mais. Posso fazer uma pergunta, professor, em cima do que o Matheus está falando? Pode. Eu só vou pedir, vamos, se a gente poder, porque eu vou convidar vocês para uma visita aqui, mas sei que eu tenho uma outra reunião daqui a 5 minutinhos. Pode ser essa última, essa pergunta dele aí? Podemos combinar? Aí já fica aberto o convite de vocês aí para vir aqui no centro. Vamos lá. Pois não. Professor, a pergunta é em relação um pouco do que o Matheus perguntou, não é uma pergunta tão técnica, mas como é que funciona se, por exemplo, alguma empresa privada de segurança lançasse satélite de monitoramento e enfim, como é que funciona essa questão de invasão de outros países com satélite? Não sei, talvez. Não, vamos lá. O espaço, vamos dizer assim, é livre para todos. Não é só o INPE, por exemplo, que pode lançar satélite. Qualquer empresa que quiser construir um satélite próprio e vender os dados, se for um satélite de sensoramento remoto, vender as imagens, se for um satélite de telecomunicação, vender todas as bandas de comunicação, etc., ela pode fazer. Agora, é claro que ela segue o regramento aí, né, dos bons princípios de definir a posição, qual é a órbita, etc. e tal, tudo mais. Agora, é muito caro, né? É uma área muito cara. Por exemplo, se você vai lançar um satélite de sensoramento remoto, sei lá, como o Amazônia, o Cibers, você vai pagar aí só de lançamento 130, 150 milhões. Quer dizer, então, é muito caro para você ter... e sem contar a construção do satélite propriamente dito, né? Então, para uma empresa é mais negócio ela alugar ou contratar o serviço de um satélite do que construir um satélite propriamente dito. A não ser um Elon Musk da vida aí que tem bastante dinheiro, não está preocupado com isso, mas construir satélites
É caro, lançamento é caro, é tudo caro. Solo é caro, né? É muito caro, a infraestrutura é cara. Então, precisa saber, mas não tem nenhum impedimento de qualquer outra empresa fazer isso, não. Pessoal, então, considerando aí o nosso limite de tempo, eu queria agradecer novamente ao professor Maurício pela apresentação. Eu vou entrar em contato com ele depois para a gente marcar um dia. Eu vou ver qual é o horário, que nenhum aluno da CAP tem aula, nós temos horários ainda, janelas, nosso horário, e vou marcar a visita. Eu também fui lá com o Fabrício Kucinski, ver o museu de peças que ele tem de computadores que entraram em órbita, é muito divertido. Também vou arrumar um horário para levar a gente lá para dar uma olhada nisso, e a gente aproveita, se tiver a oportunidade, Maurício, tira algumas dúvidas no dia, Estamos à disposição. Legal. Okay. Então, novamente, muito obrigado, agradeço a todos, e semana que vem a gente continua com os seminários. Okay? Gente, muito obrigado, boa tarde, um abraço. Até logo. Tchau. Obrigado aí. Tchau, tchau, muito obrigado.